o basta nisso e comece a trabalhar em prevenção primária, que é a prevenção que nos põe o compromisso de evitar a violência e a violação, de buscar mecanismos para que isso não aconteça, porque ninguém está fazendo isso. Ninguém está pensando em estratégias de como nós diminuirmos os números da violência. Por que a violência está acontecendo, gente? Por que crianças são agredidas fisicamente de forma rotineira? Por que crianças são humilhadas psicologicamente e não sabem? Por que crianças são submetidas à violência sexual dentro de casa? E os meus números são bem mais críticos do que os que foram apresentados aqui, porque a minha estatística dentro de Curitiba é de 95% de violência sexual dentro de casa. Por que isso está acontecendo dia após dia e o panorama não muda? Porque nós não mudamos esse panorama. Porque nós queremos trabalhar com escola sem partido, né, doutora Suzana? Porque nós queremos sonegar informações. Porque nós achamos bonito trabalhar em cima da ignorância. Quem pode defender que a informação faz mal a alguém aqui? É um absurdo. É um absurdo. Bom, deixa eu só voltar um pouquinho. É que eu estou tão apressado por ele. Aí nós temos uma lei maior, uma Constituição Federal dizendo que nós temos que proteger, e temos um Estatuto dizendo que nós temos que proteger. Gente, o Estatuto completará 30 anos em 2020. 30 anos. Eu pergunto aos senhores, qual a efetividade de proteção integral que nós temos? A única efetividade que nós temos é a efetividade de band-aid, de ficar tratando do mal observado. Nós não temos efetividade protetiva zero, nenhuma. E o nosso Estatuto da Criança e Adolescente é maravilhoso, é referência no mundo como peça legislativa. Só que é só com referência como peça legislativa no papel mesmo. E efetividade nós não encontramos. Ao não encontrarmos efetividade em 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, nós começamos a falar que goiabada é de goiaba. Então nós trouxemos a lei do menino Bernardo, que foi falado pelo doutor, ou a lei da palmada, também como é chamada, para dizer o seguinte: a lei veio reformar o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo no artigo 18A o seguinte: que a criança e o adolescente tem o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. Eu pergunto para os senhores, meu Deus, nós precisamos dizer isso? Olha que nível de frustração nós chegamos nesse país. Que nível de falta de capacidade e competência que nós temos de proteger. E daí nós fomos pegando e fomos afunilando as coisas, reconhecendo que nós não conseguimos cumprir o que está proposto em termos preventivos, nós não conseguimos cumprir quando o Estatuto diz que criança não pode sofrer qualquer tipo de violência, e nós temos que dizer que ela não pode ser educada com castigos físicos. Mas também não resolveu. Também não resolveu nada. E daí, qual o panorama que nós vemos hoje estabelecido no nosso país? Um panorama em que a violência contra a criança e adolescente domina toda a realidade de infância e juventude. Domina. Em todos os sentidos. Seja pelas mazelas de saúde pública, seja pelas mazelas de educação, seja pelas mazelas da violência. Mas eu digo mais aos senhores. O nosso problema número 1 no Brasil, em termos de criança e adolescente, é a violência. E eu vou explicar aos senhores por quê. Porque se nós falarmos aqui, no Brasil tem problema com educação na área de criança e adolescente? Muito. Demais. Falta vaga no CMEI, na escola, falta equipes técnicas dentro das escolas para dar suporte, falta uma série de coisas. Nós temos problemas na saúde, com certeza inúmeras, né, doutor? Falta de especialistas. Londrina é uma metrópole, então não se vê tanto isso, imagino. Né? Mas tem cidades pequenas que não têm pediatra. Né? Então, são N situações de violação. Mas, gente, nós conhecemos o problema da educação, nós conhecemos o problema da saúde,
Nós temos toda a possibilidade de diagnosticá-los, porque ninguém resolve um problema que não conhece. Então, nós temos como correr atrás de soluções, porque nós podemos colocar tudo isso num diagnóstico seguro. Agora eu pergunto para os senhores, quem conhece a realidade da violência contra criança e adolescente nesse país? Se nós sabemos que as notificações ficam abaixo de 10% dos casos. Se então, de cada 100 crianças, 90 que sofrem violência, ninguém fica sabendo. Nós estamos trabalhando em cima de uma fumaça. Nós sequer conhecemos o nosso problema, como que nós vamos combater. Toda vez que a gente vê, se eu vejo uma pessoa chorando, eu chego para ela, a primeira coisa que você pergunta é: nossa, o que aconteceu? Porque a gente quer ajudar, mas a gente, para ajudar, você tem que saber o que aconteceu. A gente não sabe nada de violência. A gente não sabe nada do que acontece na nossa comunidade. Sabe por quê? Porque nós negamos que a violência exista. Você fala em violência sexual, você fala em pai que estupra filho, as pessoas falam: nossa senhora, que mundo é esse que eu desconheço? Isso está em todas as camadas sociais, isso está em todos os lugares, isso está aqui dentro desse auditório hoje, isso está ali na esquina, no melhor restaurante de Londrina, nas autoridades, no gari, no professor, no padre. É um crime que não tem classe social, não tem religião, não tem profissão, não tem nada, gente. Não tem nada. E mais, nós admitimos o castigo físico como forma de disciplinamento com muita naturalidade. Porque a gente não quer se meter na vida do outro. Cada um sabe como educa seu filho. E aí nós vamos continuar tendo adultos carregando uma carga de violência, se tornando profissionais no futuro. E profissionais, e pais, e mães, e professores, e médicos, que vão ser violentos, que vão abusar. É isso que nós estamos fazendo. Quando nós não demos conta de nada, então, estabelecido o panorama da violência, olhem que lindo. Esse vou pular, que é também um artigo da Lei da Palmada, que diz que deve haver campanhas, deve haver a integração, deve haver formação continuada e capacitação de profissionais de saúde. Aonde que vocês estão vendo isso? Tinha um quadro, quando eu era criança, num programa desses de humor, que eu não lembro qual era, e não lembro qual era o programa, nem qual era o quadro, mas eu lembro que tinha uma fala que dizia assim: só se for na França. E eu nunca esqueci disso, porque é só se for na França, porque você não vê nada disso aqui. Nada. E daí, quando nós vimos que nada funcionava, o que nós fizemos? Ah, que lindos! Nós fizemos a Lei 13.431 de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e adolescente vítima ou testemunha de violência. Vejam que legal, né? Nós demos direitos para nossas vítimas. Gente, que vergonha, né? Daí a gente tem que fazer minha culpa, minha tão grande culpa, né? Porque eu sou especialista nessa porcaria dessa lei, que é uma vergonha. É uma vergonha. É aquela história assim: já que a gente não consegue limpar, vamos ensinar todo mundo a jogar embaixo do tapete. E o decreto 9.603 de 2018, que regulamenta a lei 13.431 de 2017, e o decreto estadual, que está para sair aí, que nossa força-tarefa Infância Segura aqui, na ação que está sendo capitaneada pelo doutor Fernando Guedes, estamos escrevendo aí o decreto estadual de regulamentação da lei 13.431. Para dizer o quê? Para dizer que, bom, então, nós não conseguimos proteger nossas crianças, elas sofreram violências graves, elas foram vítimas de agressões físicas e violência sexual, então nós vamos protegê-las na hora da abordagem. Não vamos ouvi-las 30 vezes, vamos ouvir só 1, 2 no máximo. Daí a lei traz, eu poderia falar para vocês aqui, vocês já perceberam que eu gosto de falar, né? Poderíamos falar uma semana sobre a Lei 13.431, sobre revelação espontânea, sobre depoimento especial, sobre escuta especializada, sobre fluxos, protocolos, tudo isso que foi falado aqui. Mas, gente, eu me incumbi hoje de dizer aos senhores: nós estamos no caminho errado. Claro que eu trabalho todo dia com isso, eu só faço isso. Eu só faço depoimento especial.
Só que assim, me incomoda muito quando eu ouço das minhas vítimas, elas dizerem assim, por exemplo, uma criança que foi submetida à violência sexual dentro de casa dos 5 aos 10 anos. Porque não pensem os senhores, e o doutor Fernando está aqui para não me deixar mentir sozinha, né, doutor Fernando? Não pensam os senhores que a violência sexual contra a criança e adolescente é fato isolado. Nunca é fato isolado. Nunca. É um processo que leva um bom pedaço da vida da criança. Crianças são submetidas à violência sexual sistemática, contínua dentro da sua residência. E por que ela não contou? Porque ela não sabe o que está acontecendo. Porque ninguém empodera essa criatura. Porque ninguém diz para ela que o vovô não pode passar a língua na perereca dela, não. Ninguém diz isso para ela. Nossa, mas a doutora fala essas coisas. Mas, meu Deus do céu! Quando que nós vamos falar do que tem que ser falado? Quando que nós vamos dizer o que tem que ser dito? As crianças falam para nós o tempo todo. Tem crianças, tem adolescentes que chegam lá com seus 12, 13 anos com uma carga imensa de culpa. Porque o que mais as impede de contar é a culpa. E elas dizem assim, você entende que eu não sabia o que estava acontecendo? Porque eu só tinha 5 anos. Eu falo, eu sei, eu te entendo perfeitamente. E aqui ela chega e diz assim, eu queria saber, mas ele vai ser preso? E o advogado que pergunta para a vítima assim, você sabe que isso é muito grave, que ele pode ser preso? Eu falo, o advogado não precisa saber. Ela não precisa saber que ele vai preso. Quem tinha que saber era ele. Que foi lá e estuprou a criança. A criança não precisa saber que ao contar o fato que ela denunciou, alguém vai preso. Problema dele. Então, gente, veio a lei que estabeleceu esse sistema de garantias e nós estamos hoje como? Trabalhando em cima do remédio. Todos os profissionais hoje da rede de proteção, e eu tenho certeza que aqui em Londrina não é diferente, estão debruçados sobre a Lei 3.431. Todos estão debruçados sobre a construção de fluxos. Todos estão debruçados sobre os protocolos de escuta especializada, sobre a capacitação para revelação espontânea, sobre a realização da cautelar de antecipação de provas. E assim nós vamos esquecendo que nós estamos alimentando o crime. Nós não estamos dando um basta a isso. Então eu trouxe hoje para os senhores, baseado em estudos, relatório mundial da violência da OMS, doutrinadores internacionais, Sanderson, Tilmes, Ana Salter, que escreveu um livro chamado Predadores, que os senhores deveriam ler. Baseado no que essas pessoas que estudaram toda a dinâmica da violência propõem como soluções para a prevenção. Nós precisamos parar tudo, gente, parar tudo e dizer, peraí, que nós estamos tomando um rumo equivocado. Nós estamos nos tornando especialistas em reação. O Brasil tem uma legislação linda de reação. E precisamos pensar na prevenção. Porque a situação está galopante. A internet contribui muito com isso. A ideia dos pais é que a minha filha é tão boazinha, minha filha não me incomoda. A filha da vizinha é um terror. Sai todo dia. Vai com as amigas pro shopping. Porque é aula disso, porque é o vôlei, porque é balé, porque não sei o quê. A mãe fica quase louca porque a menina tá só na rua. A minha é uma santa, da escola para casa, fica no quarto no computador. Daqui a pouco, gente, vem cada coisa que vocês não sonham. E que a gente vê, e eu estou há 6 anos só vendo isso, e todos os dias eu olho e digo, meu Deus, será que eu não vou parar de me impressionar? De ver, por exemplo, uma adolescente de 17 anos, que esse ano foi dar um depoimento, que é vítima de um pedófilo, e que a primeira vez que ela fez um contato com esse pedófilo, ela tinha 12. 12! E envolvida por ele, que se fazia passar, como eu sempre brinco, né? Se fazia passar por um Justin Bieber, a fotinha do perfil, ela mostrou um pouquinho do seu sutiã.
E ele captou a imagem. E daí ele começou, se você não mandar uma imagem sem a roupa, eu vou mostrar isso para sua mãe. Daí começou a mandar print, que ele sabia quem era a mãe, no Facebook, blá, blá, blá. Resumindo, gente, a menina foi... Pensem os senhores, uma menina de 12 anos, o medo que ela tem de que alguém conte para a mãe que ela anda mostrando o sutiã na internet. Ela não mostrou nada, mas ela achou que tinha mostrado. Sabe por quê? Porque ninguém dá informação para ela. Porque ela é refém dos seus próprios conhecimentos com 12 anos de idade. E daí ela foi e achou que tinha feito grande coisa e falou, minha mãe vai me quebrar, minha mãe vai me matar. E elas falam para nós, eu falo, o que te impediu de contar? Eu achava que eu tinha culpa. Se eu contasse para minha mãe, ela ia me bater. Então, o que essa menina fez? Para resumir para vocês, ela ficou 5 anos produzindo conteúdo pornográfico para esse pessoal. 5 anos, gente! Sabe o que é uma menina dos 12 aos 17 anos estar refém de um pedófilo que ela nunca viu, mas que ela produziu mais de 500 fotos nuas para ele e vários vídeos, cerca de, não lembro agora, mais de 10 vídeos dela se masturbando para ele? E daí as pessoas dizem, nossa, minha filha, o amor fica só na internet, né, Suzana? Então, e vocês acham que essa menina era uma menininha assim, qualquer, que não tinha uma atenção de mãe e pai, que não tinha uma estrutura? Não. Ela estudava, inclusive, em escola particular. E outra, isso só acabou porque nós prendemos o cidadão, que está preso e condenado, inclusive. Porque senão ela estava até hoje. Toda cortada, toda. Elas se cortam, elas tentam se matar. Porque elas não conseguem lidar com aquilo e não conseguem contar. E daí elas ficam, eu não consigo lidar com essa pessoa me violentando, o meu pai mexendo comigo, com o pedófilo na internet, e não consigo contar porque eu não sei o que as pessoas vão pensar de mim. Gente, isso é terrível. Falaram aqui que quantas crianças morreram em Londrina esse ano? Vítimas de violência? 20? 11. Eu falo para vocês que morreram mais de 100. Porque a morte moral de uma menina que está submetida à violência sexual é muito grave. É uma morte em vida. É uma morte em vida. Então nós temos que ter uma resposta que proteja as vítimas mediante promoção da não violência, redução da perpetração da violência, mudança de circunstâncias e condições que dão origem à violência. Então, algumas estratégias. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo? 10 minutos. 5 horas. Queria que fosse verdade. Então, quais são as estratégias que nós conseguimos vislumbrar quando analisamos esse contexto? Primeiro, o acesso ao conhecimento, gente do céu. Coisa mais simples do mundo. Você dá conhecimento a professores, a pais, a crianças, a policiais, a médicos. Você dá conhecimento sobre quais são os limites, o que é normal, por que não se deve surrar uma criança para o disciplinamento, para a sua educação. Quais são as consequências disso? Nós sabemos que a violência física, como forma de disciplinamento, é uma questão cultural. Uma questão cultural. Minha mãe e meu pai eram maravilhosos. Maravilhosos, mas eu quase morri de apanhar. Entenderam? Ficava com marcas de colher de pau, gente. Sabe? Eu acho que se fosse hoje, minha mãe ia presa com certeza. Porque eu ficava com marcas de colher de pau porque eu não lavava a louça. Com 7, 8 anos de idade. Entenderam? E eu não estou falando isso porque eu acho grande coisa, porque tudo bem, normal. Mas assim, o que tinha na cabeça da minha mãe? Minha mãe era uma excelente pessoa, corretíssima, trabalhava, era religiosa, era responsável, mas ela batia na gente. Porque ela aprendeu assim. Porque ninguém chegou para ela e falou assim, vem cá, Gracila, eu vou te explicar uma coisa, como funciona o desenvolvimento de uma criança, como funciona a cabeça de uma criança que é submetida à violência dessa forma.
Ninguém chega para o pai e fala assim, se você xinga teu filho, humilha teu filho, você pode criar, pode despertar mecanismos nele de sentimentos negativos acerca dele próprio, da sua capacidade, da sua... tinha um menino que dizia assim, num depoimento especial esses dias, ele dizia, eu não sou um menino bom. Eu não sou um menino bom. Eu disse, por que você não é um menino bom? Eu não sei, mas eu sei que eu não sou um menino bom. Essas coisas, gente, são tão chocantes, porque esse menino tem algo tão ruim dentro dele que ele nem sabe o que é, nem sabe de onde vem, sabe? E a gente desconsidera essas coisas, acha essas coisas bobagem. Daqui a pouco esse menino é um profissional que está aí atendendo nossos filhos, gente. Sabe? Então, nós temos que dar informação para pais. A escola é o melhor ambiente para que isso se processe. Por exemplo, a escola tem a associação de pais, tem a Associação de Pais e Mestres. Numa reunião de pais da escola, alguém tem que falar. Pega lá 10, 15 minutos. Vamos falar sobre a questão da violência física como forma de disciplinamento. Vamos falar sobre a violência sexual. Porque todo mundo acha que a violência sexual está só lá na favela. E não é verdade. Né? A violência sexual está em todo lugar. Todo mundo acha que sua filha, do nada, vai chegar para você e vai contar: mãe, hoje, o vovô, na hora que você me deixou lá na casa da vovó para você ir trabalhar, o vovô pediu para eu pegar o pipi dele. A criança não vai te contar. Ela não vai te contar. Sabe por quê? Porque ela não tem uma avaliação suficientemente segura de que aquilo é errado. E mais, ela não tem a segurança de que ela está totalmente certa. Por quê? Porque ela interagiu. Esse é o problema da violência sexual contra a criança. Que quando você vai contar que alguém roubou tua bicicleta, é fácil. Mamãe, eu fui lá no mercado, encostei a bicicleta na porta, entrei para comprar pão e quando eu voltei levaram a bicicleta. Ai, coitado de mim, não fiz nada. Agora, eu contar que o vovô botou o pênis para fora e mandou eu pegar e eu peguei, eu agi. Se você não tivesse colocado a mão, nada disso tinha acontecido. E daí? A criança acha que a culpa é dela. Como que eu fiz isso? Se a minha mãe souber que eu fiz isso, ela vai contar. E daí se estabelece o síndrome do segredo. Isso é um segredinho nosso, não vai contar para ninguém. E a criança não conta. Não conta. E às vezes isso acontece, por exemplo, na casa do padrinho. Mas por que você continua indo na casa do padrinho? Porque a criança não tem autoridade para não continuar indo na casa do padrinho. Porque a criança não tem como chegar para a mãe e dizer assim: mãe, vem cá. É o seguinte, eu não vou te dizer o motivo, mas eu não vou a partir de hoje mais na casa do meu padrinho. Nem nós adultos temos tanta capacidade de nos impor dessa forma. Nós queremos que a criança tenha. Se ela não tem coragem de revelar, ela vai continuar indo na casa do padrinho, sorrindo para o padrinho, sim. Mesmo que ele esteja manipulando a vagina dela. Mesmo que ele esteja colocando o pênis na boca dela. Ela vai continuar indo. Porque ela tem medo. Nós temos que influenciar relacionamentos pessoais, trabalhar para criar ambientes familiares saudáveis. Quando nós trabalhar com famílias que apresentam disfunções. Quando nós trabalhamos com famílias, existem alguns programas aí a nível de CREAS, CRAS, que as pessoas, os profissionais acabam sempre trabalhando no aspecto da repressão. No aspecto de a violência foi observada, o senhor tem problema com o alcoolismo, então o senhor tem que se tratar, mas ninguém trabalha para mudar o contexto familiar, para tornar aquela família, aquele ambiente algo saudável, para despertar nas pessoas: nossa, por que eu estou fazendo isso assim? Vocês já perceberam quantas vezes, não sei se vocês são assim, mas eu sou. Eu sou uma pessoa que mudo e vou mudar muito todos os dias da minha vida, porque todos os momentos, às vezes eu falo assim: por que eu estou fazendo isso assim? Por que eu estou agindo assim? Porque a gente vai no automático em muitas coisas.
Às vezes eu olho para os meus filhos que têm 21 anos e 17 anos e falo, nossa senhora, passaram 21 anos e eu não vi. Não vi. Não parei para pensar se estava fazendo certo, se estava fazendo errado. Às vezes eu quero impor alguma coisa para ele vira para mim, contesta com algum tipo de argumento que eu paro e penso, não é que esse piá está certo, mas é medonho. Então a gente tem que parar para pensar como que a gente estrutura a nossa vida. Porque às vezes a gente vai fazendo as coisas todo dia de um jeito, e a gente para num certo momento e diz, por que eu estou fazendo desse jeito? E não estou fazendo de outro jeito. Do jeito A ou do jeito B. Então, imagine se nós que somos pessoas altamente preparadas, temos cultura, temos informação, nós estamos no automático. Imagine aquele pai, aquela mãe que sofre um dia e noite para botar uma comida na mesa, que sai de casa às 5 horas da manhã e volta às 8 horas da noite, está esgotado, que está cheio de conta atrasada, que o filho está dando problema na escola, obviamente. Que condição esse pai tem de pensar em estratégias para melhorar a sua vida, de pensar em estratégias para não socar o seu filho à noite, ao saber que ele tirou uma nota vermelha, condições de pensar o que ele pode fazer para o filho melhorar as notas, se ele nem sabe ler. Como que a gente quer que as famílias melhorem, se nós não ajudamos? Se nós não chamamos esse pai e dizemos, vem aqui, venha participar aqui, nós vamos ofertar algo para o senhor entender algumas formas diferenciadas de agir dentro da sua família. Os alertas do perigo do mundo cibernético, porque é um mundo à parte, gente. É um mundo à parte, tem aí essa deep web, com vitrines de pedofilia, com venda de arma, com coisas no arco da velha que vocês nem sonham que existem. E esses adolescentes estão acessando essas coisas. E essas meninas que sofrem violência sexual, que ficam 4, 5 anos submetidas a um achacador dentro da sua própria casa, elas começam a achar que se alguém faz isso com elas dentro de casa e nada acontece, que então elas vão fazer fora de casa e vão tirar vantagem disso. Porque elas querem ter uma roupa, porque elas querem ter um sapato. Então, eu vou fazer por ganhar dinheiro. Ai, mas essa menina não vale nada. Gente, ela é uma criança. Ela não consegue entender como que são sopesados os valores dentro dessa sociedade que permitem que ela viva sob um abuso sexual e nada aconteça. Ou quando ela revelou e o BO dela ficou há um ano engavetado na delegacia de polícia por falta de pessoal, por falta de estrutura, por mudança de delegado, porque isso nós não podemos nem entrar nessa celeuma agora. E daí o inquérito dela leva 5 anos para ser concluído e ela fica 5 anos submetida ao convívio com o agressor. E vocês acham que isso não acontece? Só isso que acontece. É só isso que acontece. E a audiência da pessoa diz assim, mas eu nem lembro que se minha mãe estava, se minha mãe não estava, se minha mãe trabalhava, se minha mãe não trabalhava, que fazem 5 anos. A gente passa tanta vergonha nos processos judiciais que vocês não querem saber. Porque a apuração dos crimes contra a criança e adolescente é feita de uma forma muito lenta, muito capenga, não por culpa dos profissionais que estão aí correndo atrás do prejuízo, como a doutora Lívia, mas por conta de um sistema nosso que não funciona. Por conta de um CRIA, que desde que eu estou lá na vara, eu estou há 6 anos como promotora, mas delegado eu acho que já passei por mais de 20. Como que vai funcionar um negócio desse? Porque o promotor, o juiz, só sai do lugar se eles pedirem. O delegado, se ele olhar feio para o seu superior, ele é tirado. E daí é uma dança de cadeiras. E o serviço não anda. Porque para você se inteirar de uma realidade do CRIA, gente, leva meses. Eu levo meses quando eu chego numa promotoria para entender onde eu estou. Levo uns 3 meses para entender onde eu estou. Não dá para chegar tirando. Tem que primeiro você reconhecer o teu ambiente. Daí, aquilo lá,
pessoa com aquela plaquinha, chama-se bullying. Já que nós estamos falando de violência. Então você leva 3 meses para se reconhecer no local, você começa a trabalhar, leva mais 6 meses. O prazo para acontecer alguma coisa de positivo numa delegacia de polícia é 1 ano. E que legal do que fica 5 meses, ninguém faz nada. É possível? Lidar com a desigualdade de gênero é um ponto importante. Ao respeito, como a doutora Suzana bem falou, ao respeito às diferenças, não só o gênero, a cor, a opção sexual, a religião. Nós estamos vivendo dentro de uma sociedade muito intolerante que fica agora alardeando ao respeito ao diferente, mas é só para efeitos de discurso, na verdade. Porque existe um paralelismo em cima disso, que no fundo, ninguém gosta do que é diferente. Ninguém aceita e ninguém educa seus filhos para o diferente. E o fato de você não educar crianças e adolescentes para aceitar, respeitar e também ter o direito de ser diferente, está ainda mais alimentando a violência. A questão do treinamento parental, eu trouxe um exemplo aqui porque eu achei muito legal quando eu estava estudando sobre isso, que em Singapura eles têm educação e treinamento parental no ensino médio. Eles têm a disciplina que é preparação para a paternidade e maternidade. Que não precisa, obviamente, ser uma preparação para a maternidade e paternidade, pode ser uma preparação para a vida adulta, mas para ensinar as crianças, adolescentes, como se estabelecem as relações sadias ao longo da vida. Como fazer escolhas sadias ao longo da vida. Como ser uma pessoa forte, segura e empoderada. Por que nós não queremos empoderar nossas crianças e adolescentes? Eu me pergunto isso todo dia. Por que nós não queremos crianças e adolescentes fortes, seguros, com conhecimento, com condições de executar os 3 R's que a doutora Suzana falou? Porque, gente, nós não queremos. Sabe por quê? Porque é tão fácil. A escola está aí. Os professores estão aí. Vamos capacitar os professores. Professores precisam de capacitação específica para proteger crianças, não só para ministrar conteúdos curriculares. Professores são... A escola é o segundo ambiente mais importante da vida de uma criança. Se não, em algumas situações, o primeiro. Porque o primeiro, em tese, seria o lar, a família. Mas, às vezes, por circunstâncias voltadas ao trabalho, às dificuldades financeiras e tal, os pais são tão ausentes, a criança é tão sozinha, é tão solitária na sua concepção familiar, que a escola é seu único refúgio, seu único recurso. E ali nós estamos abrindo mão de um ambiente onde nós deveríamos estar ensinando, orientando, trabalhando essa criança com mais eficiência. Professores têm que falar de violência sexual. Professores têm que falar de quais são os limites de acesso à intimidade do seu corpo. A criança de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos tem uma linguagem própria, de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Então os professores têm que aprender para falar com elas. Para elas saberem o que não pode, o que pode. Porque ela não vai contar. O desconhecido, a criança não aborda assuntos que são desconhecidos para ela. Ela não entra naquilo que ela não consegue sustentar aquele discurso. Ela nunca imaginou na vidinha dela que um pênis pudesse parar na boca de alguém. E quando para na boca dela, ela não sabe lidar com aquela informação. Ninguém nunca falou para ela sobre isso. Claro que você não vai pegar uma criança de 4, 5, 6 anos e falar isso para ela. Mas você vai falar ao contrário. Como é uma relação adequada de um pai, um avô, um padrasto? Ensinar as crianças a lidar com o padrasto, que é uma coisa complexa. Ensinar pais e mães a ter coragem de conversar com seus filhos.
a saberem educar, a saberem orientar, porque é tão difícil falar disso que pais e mães não falam. Eles só sabem dizer para os filhos assim, ó, eles vão prestar depoimento lá, eles dizem assim pra gente: "Aí eu cansei de perguntar para ela se o fulano fazia alguma coisa para ela." E ela dizia que não. Botar a criança na parede não é educação, gente. Se a criança tivesse formação suficiente, ela não precisava perguntar se o fulano fazia alguma coisa com ela. Porque quando fizesse, ela ia contar voluntariamente. Treinamento de profissionais de saúde, educação e serviço social. A área de saúde, doutora, o senhor é um exemplo do que deveríamos ter na área de saúde, porque assim, a gente observa, constata em termos reais, números já apurados, que os profissionais de saúde são muito omissos. Muito omissos. Muitos deles constatam pequenos sinais de violência, seja pela forma com que a criança fala, seja pelo temor envolto na sua versão, no que ela apresenta, dos fatos, quando ela vai contar como que machucou aqui, como que machucou ali. Às vezes os pais têm sinais pela fala da mãe, por exemplo, que nitidamente está, ou os médicos pela fala da mãe, veem que nitidamente a mãe está amedrontada pela possibilidade de vir a entregar o seu companheiro como autor da violência. Eles percebem isso e sabem o que eles fazem? Nada. Nada. Crianças com pequenas lesões em regiões íntimas que deveriam levantar uma suspeita, deveriam ser objeto de uma notificação obrigatória, que a palavra já diz é obrigatória, e tem médico que diz assim: não, eu não preenchi a notificação obrigatória porque eu não tinha certeza. Meu Deus, a palavra suspeita está na lei, não é uma interpretação nossa. A lei usa a palavra suspeita no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 13.431, no Decreto 9.603, a palavra que foi eleita foi suspeita, a mera suspeita. Qualquer profissional da área de saúde, da área de educação, deve notificar quando houver qualquer suspeita. E qual que é a importância disso, gente? Porque ao se omitir, o profissional que tinha condições de levantar essa suspeita e não o fez, ele está incrementando as possibilidades de que a violência seja reiterada. Porque aquele abusador, aquele agressor, ele vai dizer assim: ó, passei ileso por essa. Machuquei a criança, bati na criança, lesionei. Ele foi no momento, ninguém viu nada, ninguém fez nada. E ele se pomba, né? Ele fala: é agora que eu tô com tudo e não nada. A violência sexual, a criança tem sinais de violência, o médico não notifica. E eu falo isso para vocês com conhecimento de causa, porque eu briguei por isso. No Hospital de Clínicas, lá em Curitiba, eu cheguei a fazer uma capacitação para todos os médicos do setor de pediatria lá, onde eles construíram um protocolo para atuação na área de violência contra a criança, porque eles admitiram para mim que eles se omitiam quando não tinham provas. Porque na cabeça deles, o médico tem que trazer as provas quando levanta a suspeita. E eles diziam: não, eu suspeitei, mas eu não tinha como provar. Então eu coloquei na cabeça deles o seguinte: você não é obrigado a provar nada. Se você tem suspeita, você vai notificar e vai colocar em cima do que repousa a tua suspeita. Cabe à polícia ou ao Ministério Público investigar e levantar as provas. Se ao final dessa investigação nada for comprovado, excelente. Parabéns para todos nós, inclusive para o senhor médico. Agora, se mais tarde eu souber que uma criança sofreu uma violência sexual, uma violência física grave, que essa criança passou por um médico que naquele momento tinha condições e obrigação legal, porque está na lei, tinha obrigação de ter levantado suspeita e não o fez, eu o processo pelo mesmo crime por omissão, como já fiz. Gente, estupro pode ser cometido por omissão. Médico que se omite e comete estupro junto com o estuprador, mãe que se omite, vó que se omite. Nós temos várias condenações. Tem condenação de vó que ficou 2 anos botando 3 netos para dentro do quarto com o marido dela, nunca entrou lá, nunca viu o que
foi feito lá, e eu condenei ela a 75 anos de prisão por estupro por omissão. Porque não é possível uma pessoa não ver o que está debaixo dos seus olhos. E a mesma coisa vale para o profissional médico e para o profissional de educação. E para todos os profissionais que atuam na área de defesa de criança e adolescente. E se você não tem coragem, saia da área da criança e adolescente. Quem não tem coragem, o professor que diz, eu tenho medo de notificar, porque eu tenho medo disso, porque já é uma discussão essa questão de revelação espontânea, porque o professor diz, eu não quero ouvir, porque eu não quero. Se você, eu não tenho estrutura para isso. Gente, quem não tem estrutura para lidar com criança, que vai demandar de você sempre que a proteja de revelações, vá trabalhar de vendedor de loja. Mas não se omita numa área tão importante que é a defesa de criança e adolescente. A baronesa Hort diz, ela é da Childline, ela fala o seguinte, pedófilos são homens gentis, não monstros. A ideia do monstro é muito irreal. Os pedófilos são muito parecidos com qualquer pessoa, com exceção de que abusam de crianças. E é isso que é monstruoso neles. E a Anna Salter, no livro Pedófilos, que eu digo para os senhores, fala que o abusador sexual ele tem uma conduta social irretocável. Ele é sempre aquela pessoa que vai chover de testemunha de defesa, né, doutor Fernando? Dizendo, ele seria incapaz de fazer isso. Ele era uma ótima pessoa. Não pense os senhores que vai entrar um abusador sexual ali pela porta, um estuprador, um pedófilo, que não é a mesma coisa, né? E nós vamos olhar e vamos dizer, nossa, entrou um estuprador ali. Ele não tem cara. De preferência, assim, quando um tem cara e o outro é muito bom, eu aposto sempre no bom. Esse é o cuidado. Esse é o problema com as crianças. Professor, padre, pastor, amigo da família, aquela pessoa que se envolve, que envolve a própria família, gente. Que a família vem e diz, eu jamais podia sonhar que ele estivesse fazendo isso com a minha filha. Ele gostava tanto dela, ela era amiguinha do filho, da filha, então ela ia dormir lá, ele sempre ia buscar. Ele tratava a minha filha como a filha dele. Aí é que mora o perigo. Com isso, eu não quero criar um monstro aqui que a gente perca totalmente a segurança nas relações interpessoais. Não é isso. Eu quero apenas que as pessoas tenham um pouco mais de visão crítica das coisas. Porque às vezes as coisas estão no nosso nariz e nós não vemos. Essa história toda que todo mundo acompanhou aí do abuso sexual do treinador, do pessoal ali da ginástica. Isso não pega em vocês como um incômodo de vocês pensarem por que eles não contaram antes? Por que isso? Por que aquilo? Então isso tem que servir para nós, no mínimo, para que a gente desperte nosso senso crítico para ver onde estamos errando. Porque aqueles ginastas lá, todos que nós vemos na televisão todos os dias, eram adolescentes e crianças bem criadas, de boas famílias. Por que eles não contaram? Será que eles achavam que quando eles contassem eles iam ser culpados? Ou que isso acontecia com eles, então, portanto, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu que estou provocando. E assim vai, que nós tínhamos falado disso até amanhã. Vou passar. Esse texto, ao final vocês vão ver de quem é, ele está no relatório sobre violência mundial da OMS. É o prefácio que diz o seguinte: esse sofrimento é um legado que se reproduz quando novas gerações aprendem com a violência de gerações passadas, quando as vítimas aprendem com seus agressores e quando se permite que se mantenham as condições sociais que nutrem a violência. Nenhum país, nenhuma cidade, nenhuma comunidade está imune à violência, mas também não estamos impotentes diante dela. Em qualquer lugar, a segurança e a tranquilidade não acontecem simplesmente. Elas são o resultado de consenso coletivo e investimento público. Nós devemos às nossas crianças, os cidadãos e cidadãos mais vulneráveis de qualquer sociedade, uma vida livre de violência e medo. A fim de assegurar isto, devemos manter-nos incansáveis em nossos esforços, não apenas para alcançar a paz, a justiça e a prosperidade para os países, mas também para as comunidades e membros da mesma família. Devemos dirigir nossa atenção para as raízes da violência.
Somente assim transformaremos o legado do século passado em um fardo opressor em um aviso de alerta do nosso querido Mandela. Me parece que eu pulei esse slide, que é muito importante, que é meu último slide, tá, Jefferson? Que assim, a mídia é muito importante, gente. A mídia é muito importante porque hoje a mídia que vocês sabem que é detentora de um poder muito grande em cima das famílias, em cima da nossa sociedade como um todo, em termos de encaminhamento das situações, a mídia hoje está fazendo um desfavor ao explorar de forma toda melindrosa só a desgraça da violência. Então, por que a mídia está servindo hoje? Está servindo só para ficar plantando uma falsa ideia acerca da violência, traz casos emblemáticos, não mostra nada do que corresponde à realidade, não dá informação para que aquela realidade que eles estão explorando seja alterada. Eles só exploram a desgraça humana. Então, a mídia precisa colaborar com campanhas de educação, apoiando mensagem, divulgando informação adequada. Ela tem que se privar de conspirar com a exploração do sentimento humano, como é feito. A gente vai na televisão, vê aquela cidade, que a menina foi estuprada aqui, que o seu pai, e vai passando falsas ideias para as famílias, para as crianças, para os profissionais. Então a mídia deveria se unir à sociedade como um todo para orientar, para fazer campanhas, para trazer chamados aos pais, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Você sabia disso? Você sabia de tal coisa? Trazer informações sobre trabalhos que são desenvolvidos na área preventiva e não ficar explorando a repressão como carniça. Porque não é um desserviço isso da nossa mídia. Então a minha proposta é a mudança de reação para prevenção mediante orientação. Essa é a minha mensagem dos senhores e aqui os meus dados. Muito obrigado, doutora Tarsila Santos Teixeira, por suas palavras, por trazer ainda mais conhecimentos a todos nós. E é claro que 40 minutos apenas não bastavam. E por ordem de todo o público aqui que gostaria sim de ouvir Jefferson, com muito mais tempo, porque é importante, é claro, o tema que foi abordado aqui. Eu quero que ela continue conosco e, juntamente com ela, eu quero aproveitar aqui e também chamar mais algumas pessoas que participaram desta nossa primeira etapa do seminário interativo. E que, é claro, trouxeram suas palavras para engrandecer ainda mais o nosso debate. Bom, eu quero convidar aqui o deputado Cobra Repórter, por favor, presidente do CRIA, para que venha aqui à frente para a entrega desses certificados. Eu quero convidar também aqui à frente a doutora Lívia Bini, juntamente com a doutora Suzana Broga Feitosa de Lacerda e também o doutor Renato Miquio Muria, para que venha aqui, são os nossos palestrantes dessa manhã. Por favor, deputado Cobra Repórter, para que a gente possa fazer essa entrega dos certificados, bem como também a doutora Tarsila Santos Teixeira, nossos palestrantes nessa manhã no nosso seminário. Aproveitando para agradecer também a presença do Carlos Henrique Vitti, diretor da unidade da Unicesumar. Nosso muito obrigado pela sua presença. Deputado Cobra Repórter, entregando as mãos da doutora Tarsila Santos Teixeira. Registro. A salva de palmas, senhoras e senhores. Agora a doutora Lívia, recebendo as mãos do deputado Cobra Repórter, presidente do CRIAI, também o certificado. Agora a doutora Suzana também recebe das mãos do deputado o certificado pela participação. Eu chamo à frente do doutor Renato, por favor, pediatra, para que receba das mãos do deputado também o seu certificado. Também quero convidar aqui à frente o presidente fundador da Associação Refúgio de Cambé,
é uma associação importante que vem se profissionalizando ainda mais e realiza diversas atividades e oficinas e recebeu o prêmio pela Criança Esperança da Unesco e o prêmio Jaú da Unicef para receber. O Márcio José Lovato, por favor, vem aqui à frente para receber das mãos do deputado Cobra Repórter também esse certificado, esta associação Refúgio de Cambé, que presta um valoroso serviço à comunidade de Cambé e que já foi reconhecida também, como eu disse, com o prêmio Criança Esperança da Unesco e o prêmio Jaú da Unicef. Aí está, recebendo as mãos do deputado Cobra Repórter. Eu quero convidar rapidamente todos os notáveis que estão aqui para que venham à frente receber esses certificados. Aline Bertolo França, Carlos Marcelo Sakuma, também Carla Regina Jimenez de Sá, Ellen Luz, convido também Érica Cortes, Jaqueline Alves, Amendola Reisel, Jéssica Elizabeth Gonçalves Pierre, Lucínio de Helde Júnior, Marineide D'Amigo Figueiró, Marisa Aparecida Mendes Ferreira, Miguel Sogaiá, Nelson Vila Júnior, também convidamos aqui, Nilson Paulo da Silva, todos para receber as mãos aqui do deputado Cobra Repórter rapidamente. Renato dos Santos Santana, Sandra Mora, nossa chefe do núcleo da Casa Civil, Silvia Luísa Dariva e Pereira, Victor Dutra de Oliveira, Fernando Rodrigues, Iris Soraya Inês, Edu Ioconizo, também convido aqui a Célia Cortelete da Silva, todos para receber seus respectivos certificados. Eu quero lembrar também um detalhe importante trazido aqui pelo Jefferson, deputado Cobra Repórter, que os municípios de Cascavel e Jacarezinho já manifestaram interesses de levar o seminário interativo para suas respectivas cidades. Parabéns pela iniciativa, isso mostra o quão importante esse seminário aqui esta manhã em Londrina e vai espalhando sementes para o restante do estado, levando, portanto, esse debate extremamente importante para todo o Paraná. Não, é complicado. Perdeu um pouco de teatro. Quero lembrar a todos também que no período da tarde nós começaremos às 14 horas com um momento separado aqui para o Conselho Regional de Psicologia, com o professor da UEL, o Dr. João Batista Martins. Nós teremos, portanto, vários painéis durante o período vespertino. Eu peço a todos, por mais que nós tivemos em breve atraso aqui no período da manhã, para que possamos desta maneira cumprir o horário no período da tarde, todos estando aqui às 14 horas, para que a gente possa, então, dessa maneira, seguir com o seminário da melhor maneira possível, cumprindo ao máximo possível também os horários que foram estabelecidos. Quando isso, com o auxílio